Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Hoje, para nossa conversa da noite, eu trouxe esse tema, autoobsessão. E a minha filha agora me falou: mãe, por que não colocou uma figura de alguém transtornado, né? Alguém, de uma pessoa. Porque essa imagem aí diz muita coisa. Diz muita coisa para cada um de nós. Observando, nós estamos vendo uma lâmpada, nós estamos vendo um punhado de terra e uma muda ali dentro. E ali, se a gente ligar essa lâmpada no bocal, na energia, o que vai acontecer? Ela vai brilhar, não é isso? Então, isso é a nossa vida. Essa lâmpada reflete muito nós. Então, não colocar a imagem de alguém foi proposital, para que a gente possa fazer essa imersão, sair do comum e olhar o que está acontecendo nesse movimento dessa imagem, né? Que diz muito para a gente. Então, hoje nós vamos falar sobre autoobsessão. O que é isso? Eu conheço obsessão, mas autoobsessão, não. Mas o que a gente primeiramente conhece é a autoobsessão. Porque nós estamos aqui no nosso eu. Eu não sou só. Eu sou uma multidão. E aí nós vamos começar com a doutrina que vai nos dar suporte para que a gente possa caminhar. Tá? Aí dentro do Evangelho, lá no capítulo 5, eu trouxe para nós. Kardec vai mencionar: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Uma tem sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Ele está deixando claro aqui que nós temos dois tipos de situações para examinarmos. Uma tem a sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Aí ele coloca: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Então, quando eu coloco assim, a auto vem primeiro do que a obsessão, para que a gente possa ver nesse prisma. Porque a gente geralmente queremos devolver para o outro aquilo que é responsabilidade nossa, né? Então, caminhando aí, dando suporte na doutrina espírita, lá na Obras Póstumas, lá na primeira parte do item 57, Kardec vai comentar: alguns estados doentios e certas aberrações que se lança à conta de uma causa oculta deriva do espírito, do próprio indivíduo. As contrariedades que de ordinário cada um concentra em si mesmo, principalmente os desgostos amorosos, dão lugar com frequência a atos excêntricos, que fora errôneo considerar-se fruto da obsessão. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. E aí a gente pergunta, né? Por que será que ele está dizendo isso, que ele afirma isso? O homem não raramente é obsessor de si mesmo, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós somos, não é isso? Esse corpo que você está hoje, ele está engendrando, ele está tendo a forma do espírito, e o perispírito que está aí, ó, acoplado, se ele está doente, é porque o espírito está doente. Então, é que ele está dizendo, né? Nós trazemos
essas mazelas já anteriormente. E é isso que nós vamos conversar hoje, tá? Então, quando a gente olha para o outro, analisa a vida do outro, com o nosso olhar, nós só estamos vendo aquilo que ele está mostrando. Eu não consigo ver o que está por trás de tudo aquilo que ele traz. Uma raiva, uma situação que ele não consegue, que nós não conseguimos segurar um conflito, nós respondemos mal, nós no trânsito acabamos fazendo besteira, né? Então aí está mostrando o que é nosso. Você está olhando ali a deseducação, o desrespeito do outro, mas por detrás daquilo que ele está mostrando, que ele está fazendo, tem muito mais daquilo que você está enxergando. Por isso eu trouxe essa imagem do iceberg, né? O gelo infinito, enorme. Você só vê o pedacinho. É os problemas quando eles vêm para nós. A gente só vê o pedacinho, mas olha, o tanto que está por trás daquilo, tudo que você está apresentando. Então, o que é autoobsessão? Então a Joana, eu trouxe o Divaldo, né, com Joana, para afirmar para nós uma situação. O que é isso? O que é essa autoobsessão? O que é isso? Insatisfação, angústia, fixações perturbadoras, são saldo das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência e permanece pesando-lhe na economia emocional. Está dizendo para nós o seguinte: você está com um conflito aí e que essas ações, elas não foram digeridas ainda por você. E você fica repetindo padrões de comportamentos que é inconsciente. Você não tem consciência daquilo que está sendo feito. Mas no momento que você está fazendo e você percebe, o outro te chama a atenção pelo ato que você está fazendo, aquilo ali vai se tornando consciência para você. Aquilo que você não consegue digerir e muitas das vezes não querer acatar, nós temos dois freios que nos impedem a evolução: o orgulho e o egoísmo. Esses dois aí que nos impedem de ver de uma forma ampla aquilo que nós temos dentro de nós e que precisa da mudança. Como assim o egoísmo? Porque o egoísmo, vem o ego primeiro. Não, eu não faço isso. Eu não consigo. Você está enganado. Isso aí é você que está interpretando dessa forma. A gente fica arrumando desculpa para aquilo que está em nós. Nós não conseguimos nos ver no olhar do outro, mas a gente consegue colocar, através das nossas projeções, as nossas mazelas, através das nossas projeções. Eu jogo para o outro. Eu vou explicar mais na frente. Então vamos lá. Manifesta-se como irritabilidade, mal-estar, aquilo que você não trabalhou. Joana está dizendo, olha, está lá no inconsciente, vai se manifestar. Enquanto você não tomar consciência, vai se manifestar com irritabilidade, mal-estar para consigo mesmo, desinteresse pela vida, ideias autodestrutivas e mecanismo de doentia expressão, formando quadros psicossomatológicos degenerativos. Ela quer dizer assim, que nós, com a nossa consciência, que nós estamos num processo tão grande de adoecimento, que às vezes a gente tem aquela angústia, e aquela angústia, nós não queremos lidar com aquilo. E aí a gente arruma uma medicaçãozinha e ela adormece.
eu quero dizer, ela adormece, ela não cura. Porque no momento que você para a medicaçãozinha, ela volta. Ah, mas não é para usar a medicação? É, mas o processo tem que ser terapêutico. Você usa a medicação, mas você tem que trabalhar aquilo que está te inquietando, aquilo que te levou à doença. Né? Então vamos lá caminhar para a gente poder... A Joana, em outro livro, ela vai dizer, ó, o espírito arquiva na memória as experiências enriquecedoras e as perturbadoras. Aí ela diz, resumam nas diferentes reencarnações esses substratos que emergem em forma de hábitos e costumes impositivos. É no dia a dia que nós vamos mostrando o que somos. Desde o primeiro momento que a criança está sendo educada, está sendo trabalhada, o primeiro grupo de educação é a família, certo? E a família, no momento ali, está cuidando, está acalentando, está maternando essa criança. E muitas das vezes ali já mostra algumas situações que ele trouxe para ser educada, para ser trabalhada. Né? E já está mostrando. E muitas das vezes, quando vai para o núcleo escolar, que vai começar a sair dali do ambiente protetor, eu consigo manifestar. E aí, muitas das vezes, eu vou manifestar lá na adolescência. E aí nós vamos ver isso na frente. Surge, então, os lamentáveis processos de auto-obsessão, nos quais as fixações mentais transbordam em desvio de conduta, como resultado de atropelo das ideias doentias. Eu não consigo lidar com aquilo, e aí eu vou buscando artifícios para lidar com aquilo. Os vícios, muitas das vezes, é o amortecer daquela dor. Amortecer daquela dor. Muito das compulsões que ocorrem é amortecer daquilo que está me incomodando. Empurrando para a depressão, para transtorno obsessivo compulsivo, para síndrome de pânico, para delírios. Aí eu trouxe que ela acabou de dizer ali que nós temos uma fixação mental. Minha auto-obsessão começa bem nessa questão que eu estou nessa fixação mental. E aí eu posso dizer, não é fixação, mas de vez em quando eu estou repetindo. Então é um hábito. É um hábito que está fixo e que você tem que trabalhar. Então, André Luiz, né, lá no livro do Domínio da Mediunidade, ele vai dizer, o que é isso? É o estado em que o espírito encarnado ou desencarnado cristaliza seu psiquismo em torno de determinados fatos ou sentimentos do passado, sobre coisas ou pessoas, isolando-se do mundo externo e passando a viver unicamente em função daquelas ideias. Então, daquelas ideias e do movimento. Eu faço todo o movimento da minha vida em relação àquilo. Muitas das vezes você não percebe, porque é inconsciente. Mas pelo seu dia a dia, pelos seus desejos que você tem no dia a dia, você tem um desejo central. E esse desejo, você trabalha em cima dele. Então aí você tem que perguntar, o que eu estou desejando neste momento? O que eu estou buscando? Está te dando equilíbrio ou desequilíbrio? Então, a gente tem que ponderar se isso está nos trazendo o bem ou o malefício. Né? E eu trouxe uma historinha que a gente acabou de estudar, né, nós do grupo André Luiz, e eu trouxe para que a gente entenda que da mesma forma que estamos aqui, que ao desencarnar a gente permanece com a auto-obsessão. Porque é um problema nosso, que nós precisamos tomar responsabilidade e resolver. Então ele vai dizer o seguinte, Antônio Olímpio,
assassinou os 2 irmãos para... Esse aqui é do livro Ação e Reação. Antônio Olímpio assassinou os 2 irmãos para apossar-se sozinho da herança dos pais. O crime foi praticado à noitinha, em um lago, não foi descoberto pela polícia terrena, que considerou as mortes acidentais. Então, ele não teve nenhum julgamento, nem nada, né, pela justiça divina. Mas a cena continua a martelar diariamente, dia e noite, na cabeça de Antônio Olímpio. Após sua desencarnação, o complexo de culpa faz com que reviva as cenas repetidamente. Em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados das minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim, estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Mesmo recolhido à mansão da paz, poço de socorro do mundo espiritual, Antônio Olímpio permanece prisioneiro da fixação mental. Da mesma forma, se tivesse reencarnado. Porque ele traz isso com ele, inconscientemente ele está devendo. E se ele, quando eu falo, primeiramente vem a autoobsessão. A autoobsessão dele aqui, o desejo primário dele era dinheiro. Ele exterminou os irmãos para ficar com toda a herança dos pais. Então o desejo central dele é dinheiro. E aí ele faz com que os irmãos o vai persegui-lo. Por quê? Porque tirou assassinou, né, no lago. Então, ele faz esse movimento da mesma forma se ele estivesse encarnado, porque pode ser qualquer um de nós. Aquela inquietação que nós temos, aquela depressão, aquele transtorno psicológico que nós temos, é a nossa consciência pedindo reparação. E é isso, por isso que a gente, graças a Deus, tem essa inquietação, porque é essa inquietação que vai nos movimentar a buscar reparação, né? E a buscar para a gente, quando eu falo, estamos no centro espírita, não é para abafar o que nós somos, não é para esconder, é para abrir. Aí você vai descobrindo aos pouquinhos, aí daqui a pouco você já sabe mais ou menos pelas suas tendências quem tu fostes. Qual as qualidades que você tinha e qual as qualidades que você está aprimorando hoje, né? Então eu fui lá no André Luiz de novo, lá nos domínios da mediunidade, ele vai colocar para nós. Como pode a mente deter-se em determinadas ideias, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Permanecendo até século imobilizado nas ideias de vingança. Eu quero dizer aqui, gente, que nós, não é o caso do José Olímpio, somos nós, porque nós não, graças a Deus, nós temos o esquecimento, mas muitos de nós, né, somos nós, essas pessoas que ainda estão movimentando há séculos, movimentando, só que o processo é muito dolorido. É muito dolorido, porque você tem que dar-se conta de tudo. Por isso que Deus nos dá várias sequências de reencarnação. Porque muitas das vezes só um planejamento nós não vamos dar conta. Aí a bênção da misericórdia divina. Porque nenhum de nós somos santos e nem fomos santos. Estamos aqui no mundo de prova e expiação, né? O espírito perde a noção de tempo e somente enxerga apenas esses fatos. Eu estou querendo dizer que quando a gente está desencarnado, aquele mal que a gente fez, ele torna muito mais abrangente. Ele torna mais, tipo assim, faz um zoom para nós. Então, aproveitamos
esse tempo que nós estamos reencarnados para fazer esse movimento de nos conhecer, de saber o que está nos desequilibrando. Porque se desencarnarmos hoje, será que nós vamos causar benefício para os nossos irmãos que vão nos receber? Ou vamos ajudá-los? Vamos ajudá-los ou vamos precisar de muita oração? Então, são situações que a gente tem que ficar refletindo, né? Então, lá no livro Imensidão dos Sentidos, é um livro maravilhoso, tá? Recomendo ele. Aí ele vai dizer para nós, o Hamed, né? A influência obsessiva da alma sobre si mesma. Tem ninguém aqui, não. Não tem outra consciência, não, é nós. A autoobsessão, a criatura passa a ser opressora de si própria. O seu mundo interior é um campo de batalha, alterações de comportamento físico, mental e emocional. Então, na verdade, né, somos todos nós. Nós fazemos o tempo todo a autoobsessão conosco. Quando nós precisamos tomar um medicamento e a gente fica protelando, quando nós precisamos o médico, nós ficamos protelando. Isso quer dizer que você está querendo ser maior do que aquilo que está ali para ser cuidado. Então, são sinais que a gente vai deixando para lá, a gente não se cuida. E isso quer dizer assim, se você não cuida, você também não está cuidando do principal, que é o espiritual. Porque quando a gente vem à casa espírita e busca, dentro de um passe, o trabalho da espiritualidade amiga, e a gente não faz um movimento também para buscar trabalhar em cima daquilo que está nos fazendo mal, não é de um dia para o outro, não. Quantos irmãos a gente conhece que está no centro quantos anos e tem as mesmas situações de doença, mas ele tomou consciência que aquela doença para ele é a libertação. Então ele conseguiu fazer o movimento. E esse movimento vai tirar ele da lamentação. Porque a autoobsessão também é a lamentação. Eu ter dó, né, do que está acontecendo comigo. Então, eu trouxe a memória e o tempo do Hermínio Miranda, que vai explicar para nós um pouquinho também. Ele vai dizer assim, para que eu possa explicar para vocês tudo isso que eu estou dizendo de uma forma mais... Os eventos de nossas vidas estão em videotape multidimensional, que captou e capta tudo. Não apenas o diálogo, mas as cenas inteiras que participamos, o que presenciamos, bem como as emoções que vivemos. O esquecimento é um processo seletivo, mas nunca destrutivo. Ele está querendo dizer aqui que nós temos seleções de pensamentos, mas nós não destruímos aquilo que não queremos lembrar. Está lá no arquivo. Principalmente aquilo que te causa dor. Aquilo que te causa dor é o que a Joana falou. Vai transformar, que você não mexe, vai transformar em doenças. Quando vem para a mente, vem para o corpo. São doenças psicossomáticas. E nós temos muitas doenças assim, né? Aquilo que você não mexe, não cuida, vai, de alguma forma, Deus quer te ajudar. Então, vai transformando em doenças psicossomáticas para você dar o clique e cuidar, né? Então, nunca nós vamos destruir os nossos pensamentos, né? Que ele fala, o esquecimento é um processo seletivo. Eu agora estou selecionando aquilo que eu quero guardar nos meus arquivos, mas você tem muitos arquivos, tanto é que o mal que você fez a alguém lá 30 anos atrás, se você buscar agora, você acha. Pronto, todo mundo já lembrou, ó. Não foi? Não foi? Tá vendo? Tá aí.
Então, para que a gente entenda como a memória é. Né? É o que ele está dizendo aqui, ó, a memória e o tempo. Não vai destruir. Ele tem uma obra maravilhosa sobre a memória e o tempo. Recomendo também todo mundo ler. Por tudo que um dia soubemos, está guardado, ainda que não facilmente acessível ao dispositivo da consciência. Ainda não está. Nós não podemos acessar determinados conteúdos porque é liberado aos pouquinhos. Já pensou se for liberado tudo de uma vez, aquilo de mal que a gente fez? Até as nossas potencialidades é liberado aos pouquinhos. Já perceberam? Então, Deus é misericordioso. Já pensou se vir tudo com avalanche? Bem, aí eu trouxe um conceito que nós carregamos também. Conceito de Jung, e Joana trabalha muito com essa questão que é a sombra. Eu trouxe escrito para que a gente entenda, porque eu vejo muitos espíritas falando sobre isso, mas às vezes no contexto errado. Então vamos lá. São os aspectos ocultos ou inconscientes de si mesmo. É oculto e inconsciente essa sombra. A gente tem que entender isso. Oculto e inconsciente. Bons ou maus que o ego reprimiu ou jamais reconheceu como sendo dele. A sombra compõe-se em sua maior parte de desejos que nós reprimimos e de impulsos não civilizados. Impulsos que você às vezes só faz com você mesmo. Tá? Que ele está querendo dizer, não civilizado, de motivos moralmente inferiores, de fantasias e ressentimentos infantis. Todas aquelas coisas das quais muitas vezes não nos orgulhamos. É inconsciente? Se é sombra, é aí que está a grande questão. Se é sombra é porque a desconhecemos. Aí fala assim, mas é a sua sombra. Tá, e aí, qual que é a minha sombra? Se eu mesmo não tomei ciência dela. Então, se o outro está tomando ciência, é porque você está projetando. Certo? Então, você está projetando. Eu coloquei o exemplo. Se sei que tenho tendências de gula, não é a sombra. Se eu sei que eu tenho a gula, pois sei conscientemente que tenho essa tendência. Entenderam? Se eu tenho vontade de comer compulsivamente, já não é sombra, já não está escondido, já está consciente para mim. Já está consciente. Só que ainda eu não quis mexer. Eu não quis trabalhar. E quando a gente não quer trabalhar, vai voltando. São padrões de comportamento que nós vamos repetindo. Até você tomar conhecimento. Sombra é aquilo que eu não sei ou que não quero ver. E por isso só vejo nos outros. Aí eu projeto. Alguém tem ideia de uma projeção que faz sempre? Tem, Sara? Quando a gente fala assim, não, mas isso aí não é eu, não. É toda hora a gente faz projeções. É porque a gente não tem consciência. Todos nós fazemos. Porque nós temos muitas sombras que ainda a gente não quer conhecer, mas está dentro de nós. Tanto é que estamos na expiação e na provação. E aí no momento que você trabalha, que torna consciente, por isso que eu falo, não é fácil, mas estamos todos aqui com o planejamento que Deus nos deu. E espíritos maravilhosos que confiam diuturnamente em cada um de nós. E Ele sabe que a gente vai dar conta. Quanta sombra a gente já não trouxe para a consciência e já melhorou. Faz aí um exercício, vocês agora aí, mentalmente, quanta coisa
que reclamavam de você e que você já melhorou. Tá? E que você reclamava no outro. Você projetava no outro. Então, isso, quando eu reclamo muito, quando eu projeto, eu vejo, não, tá certo, é você que está incomodado. Por que você está incomodado? A pergunta sempre é essa. Por que isso te incomoda? Porque aí eu vou devolver para o outro. Para que o outro vai tirando a venda, né? E também o outro pode fazer esse movimento comigo. Mas às vezes a gente está numa censura tão grande do ego e do egoísmo, que as duas fendas que eu coloquei, duas barreiras, que o outro tem dificuldade de falar com você, porque você já vai para cima dele com outra sombra. Né? Com outra sombra. Tudo bem até aqui? Como é que a gente traz isso? Aí eu trouxe coisinhas bem básicas para nós. Problemas gerados na presente reencarnação e 2, problemas gerados em vidas passadas. Bem rápido, né? Transtorno gerado na infância. Tá, o bebê nasceu, trouxe todos uns arquivos com ele, mas dependendo, né, do que foi feito com ele, do acolhimento das pessoas que o acolheram ou não o acolheram, já está jogando situações ali para que ele possa ter que resolver. Agora, se ele foi bem acolhido, qualquer pessoa, estou dizendo pai, mãe, qualquer pessoa que acolhe esse bebê, ele está fazendo esse movimento que qualquer um faria da mãe maternar. Tá? E podemos trazer nesse momento aí algumas situações graves que pode ocorrer na infância, que vai ser reprimido e vai ser acordado lá na adolescência, né? E muitas questões do fracasso que a gente vai recebendo, né? Aquela pílulas do fracasso que eu posso dizer aqui para vocês, é aquilo que o outro que é doente também passa a doença dele para nós. O que é isso? A doença emocional. Você não vai conseguir, você é fraco. Mas como você é mole, olha o seu irmão, como é que ele faz as coisas, e você tão mole desse jeito. Nunca vi uma criança dessa forma. Então, a pessoa que está dizendo ali, ela não tem conhecimento do que ela está fazendo. Porque se ela tivesse conhecimento, ela não estaria fazendo. Porque ela saberia do que ela estava movimentando naquela criança. Entenderam? Então, porque é má. Porque é isso. Não, aí você vai olhar para o currículo da pessoa, e aí as coisas que o Espírito faz com nós. Eles olham para o currículo assim, não é má não. Equivocada. Nunca teve isso, nunca teve aquilo. Então, é isso que vai movimentando. E as pessoas que têm uma saúde mental melhor, vê aquilo e vai ajudando. Muitos de nós podemos ter feito isso com crianças que passou por nós, com situações que passaram por nós, e que a gente está reverberando, refazendo, ressignificando. Né? E transtorno gerado na infância. Adolescente tem até uma certa idade, certo padrão de funcionamento, né? Tá tudo certinho com ele, né? De repente, né? Depois de determinado momento, ele vira do contrário. Porque aí também tem que entender que ele traz toda uma vivência. Ele, vamos supor, foi a mesma criação. Está colocando aqui, né? Um pai, né? Se era calmo, rebela. E se um filho, está todo mundo ali criado, são 6 filhos, um se rebela. Pode ser carência? Pode. Mas a carência dele também já traz, ele também já trouxe. Porque os outros também são carentes, porque é muito filho, né?
Muitos filhos ali para... Mas ele, de alguma forma, tem um cerne, tem um gatilho. E aí, é aquele filho que vai estar sempre reclamando da mãe na adolescência, não me deu atenção, não, sabe? Porque ele ficou naquele momento lá, ele fica, no psicológico dele, ele fica naquela imaturidade. Nas suas relações, você vai ver a imaturidade. É um apego com a esposa, é um apego... Quando é tudo muito, tem aí uma falta. Quando tudo é muito, tem uma falta. E a falta, eu sempre falo, não adianta, não é o outro que vai te preencher. Você tem que tomar consciência daquilo que te fez a falta, para que você possa caminhar e fazer um movimento para transcender. E outra coisa, quem daqui que está conosco hoje, que traz alguns traumas, né, com os pais, lembra-se, os pais deram o melhor que tinha para vocês naquele momento. É que eles sabiam dar naquele momento. Então a gente também tem que fazer a terapia do perdão, somente com nossos pais, fazer esse movimento. Porque hoje, somente nessas gerações, hoje nós temos muito. E antes nossos pais tinham muito pouco. Acesso à informação era muito pouca. Então a gente tem que fazer esse movimento também de perdoar algumas situações infelizes que a gente guarda com os nossos pais, porque traz a obsessão para nós, né? Tá. Isso aí. Pode andar, né, gente? A autopunição, não vou trabalhar isso com vocês hoje. Tá. E a sintonia, gente? A sintonia, lá no nosso lar em Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer, né, que nós somos energia, nosso pensamento o tempo todo, estamos conectando as redes, conexões, o tempo inteiro nós estamos fazendo isso. E aí ele fala, a sintonia é a alma do universo. Tudo funciona segundo as suas leis. Somos usina geradora e viveremos com aquilo que criamos ou atraímos dentro de nós. Então, é fácil para que eu possa estar lendo, né? Aí você olha ali e fala, tá, como é que eu vou fazer isso? Cada dia que você amanhece, só o momento de você abrir o olho, você tem que ser grato. Porque você está recebendo uma oportunidade de recomeçar e fazer tudo novamente para dar certo. A gente não é grato. Nós não somos gratos às energias superiores que estão ali movimentando para que nós demos certo, né? Então é isso. E aí, como a gente vai fazer para conhecer tudo isso? Como é que a gente faz esse movimento? Da gente fazer essa autoanálise, essa auto-obsessão, perceber, começar a olhar, enxergar. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele vai dizer que eu sempre coloco nas minhas palestras qual o meio mais prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade disse, conhece a ti mesmo. Às vezes nós não nos conhecemos, nem o outro que está perto de nós. Às vezes numa situação muito difícil, você dá um grito, você faz algumas situações diferentes, aí você fala, nossa, foi eu mesmo? Aquela energia está reprimida dentro de você. E essa energia reprimida é sua. É uma situação sua. Então, como é que você tem ela e no momento, às vezes é bom, porque é uma forma de proteção, né? Dar uns gritos, é bom, liberta, mas você tem que saber aonde você grita. Porque tem determinado lugar que você não pode falar, não pode fazer aquela situação,
Você é um ser social, né? Então você tem algumas energias, alguns lobos dentro da gente que nós temos que educar. E nós temos muitos lobos, né? Não podemos agir como se tivesse nascido ontem. Muitas vezes estamos com dificuldade para interpretar o nosso interior e precisamos buscar ajuda. Quando você vai no atendimento fraterno, quando você procura a ajuda de um profissional, com terapias alternativas que você faz esse movimento da busca, você já está tomando consciência que algo não está bem. E não está bem com você. Então isso, inconscientemente, às vezes você vai, vou porque alguém me chamou, porque alguém percebeu que você está precisando. E aí você vai tomando gosto pela coisa, e aí você vai se libertando das amarras, porque quando você se conhece, você não se permite mais a fazer as mesmas coisas, né? E aí nós temos a bênção, né? Quando a gente nasce conosco uma imunidade que nós vamos fazendo ao longo das nossas vidas, que vai chamar autoestima. E essa autoestima que vai me dar sustentação para as várias dificuldades de minha vida. E com ela vai vir resiliência, vai vir a paciência, tá? Então eu preciso me estimar. Autoestima quer dizer alto. Eu preciso me estimar. Jesus já disse: amai-vos uns aos outros como vos amei, e cada um dá o que tem. Não é isso? Você deve amar o outro, mas também deve se amar. Então você deve gostar de você. Às vezes você faz um movimento contrário. Você quer salvar todo mundo e no final você não se salva. Como assim? Porque quando você faz para o outro e depois você vive uma vida de movimento, de cuidar do outro, de cuidar do outro, de cuidar do outro, e você fica muito adoecido psicicamente, você não fez o correto. Porque agora está dizendo para você, olha, você podia fazer o movimento junto. Você podia gostar do outro, cuidar do outro, mas também tinha que se olhar também, né? Você tem que fazer esse movimento de se gostar. O gostar é se cuidar. Está com a doença? Cuida. Presta atenção nos sinais. Cuida. Porque você precisa de cuidar para cuidar do outro também, né? Deixa eu ir, né? E aí a terapêutica espírita maravilhosa para nós. A oração, eu disse, a primeiro momento que você abriu o olho, oração, agradecer porque você está aqui, tem um planejamento reencarnacionista, mesmo que seja difícil, que você está indo, cada dia você tem que matar um leão. Mas só de você estar agradecendo, você já está tomando consciência que um eu supremo está cuidando de você. E reflexão sobre os nossos atos. Nós temos que refletir sobre tudo aquilo que a gente faz. O bom e ruim. Porque senão você fica no dinamismo da vida e ela te suga, ela te engole. E aí você vai entrar na ilusão e na desilusão do mundo capitalista. Muitos vão entrar na compulsão da dívida e depois vão se deprimir porque o que resolveu? Comprou, e a angústia, o buraco continua mesmo, né? Então, a vigilância, vigiai os nossos pensamentos, tem que ser vigiado, a gente cai muito. A gente cai muito e vai cair mais vezes ainda, porque nós estamos aqui para isso, para refazer, ressignificar, reelaborar, né? E meditação sobre os nossos conflitos internos. Quando a gente fala assim, meditação, a gente fala, não, isso é muito difícil.
tem que ficar quietinho e tal. É porque a gente tem que parar para se ver. E a gente não gosta de dar uma parada, né? A gente, quando está num lugar assim muito calmo, a gente quer agitação. Porque eu quero aquilo que está aqui dentro. Mas quando eu começo a fazer a ponte com o universo, aquela quietude me aquieta também. Porque eu estou fazendo a conexão com o Criador. Aquela quietude me acalma. Aquela quietude fala comigo. Né? Então a gente tem que começar a fazer esse movimento para que a gente consiga sair daquilo que a gente faz todo dia. A gente está dentro de uma bolha e fazendo tudo ao mesmo tempo, tudo, e a gente não consegue. Porque você veio para cá e você vai voltar com as suas conquistas, com tudo que você tem, você vai levar na sua bagagem. Você não vai deixar nada sobre as questões morais que você está potencializando ou você está fragilizando, né? E é isso, caridade. Pois a presença de espíritos bondosos ao nosso lado nos envolve em emoções salutares, favorecendo uma mudança vibracional que atinge nossos estados mais profundos. A caridade, gente, movimenta todas as nossas forças da alma, todas. Ele está querendo dizer que quando a gente está fazendo aquela caridade, quando você está falando com o outro e está saindo palavras bonitas, são os espíritos que estão trabalhando e te ajudando para que você consiga ajudar o outro. Quando você está dando uma abertura, quando você está buscando, quando você está fazendo uma visita a um doente, quando você está praticando o evangelho, isso é caridade. E a luz que vai acender aquela lâmpada é a sua. Você que está fazendo nós que estamos fazendo esse movimento, né, para que isso nos acenda e a gente seja conduzido assim na mansietude divina. Que eu seja, né, chega lá, eu não quero chegar já pronto. Eu quero aprimorar um pouquinho e depois eu quero ser servo, né? Porque eu sei que todos os espíritos querem ir para o nosso lar. Não é, gente? Pois é, mas tem colônias melhores do que nosso lar. Por que todo mundo quer ir para nosso lar? Porque a gente tem simpatia, né? Que a gente tem simpatia, né? A simpatia é aquilo que a gente conhece. Então, para isso, a gente tem que fazer o movimento de sair dessa auto-obsessão que nos amarra. Os nossos medos, as nossas fantasias, né? Os nossos apegos. Tudo isso nos amarra. Então, a ilusão não tem outro nome do que auto-obsessão. Gastar aquilo que não tem, né? Comprar aquilo que não quer. Então, tudo isso nos amarra. Né? Então, que a gente seja feliz, que a gente consiga ampliar os nossos horizontes, que a gente entenda para que um espírito desequilibrado está perto de nós, é porque nós estamos desequilibrados. Nós estamos todos reequilibrando as nossas energias aqui na Terra. Nem tem ninguém equilibrados, né? Só quando estamos dentro da serenidade da prece, a não ser grandes espíritos, tipo Divaldo Franco, mas também ele desequilibra. Porque eles, né? Então a gente tem que buscar o equilíbrio, dominar esses lobos que estão dentro de nós e que nos arrasta para trás. E aí, para terminar, eu trouxe a oração aí, oração diária para mudar o mapa mental sobre nós, né? Agradeça todas as oportunidades que você vive. Elas estão contribuindo para a sua evolução. Deus do amor, muito obrigado por me permitir evoluir.
Obrigada pela oportunidade que me dá de ser alguém melhor, de aprender com meus erros, de cultivar a sua luz dentro de mim. Eu me perdoo assim como perdoo a quem me tem ofendido. Emane gratidão. Então é isso, que Jesus nos abençoe, que possamos dominar a cada dia o nosso ego deseducado. Que assim seja.